E o Senhor falou assim, então você vai testemunhar sobre aquilo que eu fiz na tua vida. Né? E para dar respaldo a isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué. Para quem não sabe, Josué foi aquele que disse, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Amém? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Nós acabamos de cantar uma música que dizia, eu quero conhecer Jesus. E talvez você, né, que não frequenta uma igreja, não participa, né, de uma comunidade cristã, está perguntando, mas que Deus é esse? Que Deus é esse, Yeshua, que esse povo está cantando e fica repetindo e fica repetindo. Eu digo para vocês nessa noite, esse Deus é o Deus que pode mudar a tua vida, como Ele mudou a minha vida. Eu, apesar de ter nascido num lar cristão, eu confesso para vocês que chegou um determinado momento da minha vida, quando falava-se de família, eu dizia, eu não quero casar. Porque os exemplos que eu tinha, fora da igreja, até mesmo dentro da igreja, não me motivavam a casar. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho a história de um irmão que morreu, por envolvimento às drogas. E aquilo foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falei assim, quem sou eu para querer uma família melhor do que os meus pais montaram? Até o dia que eu conheci a Carol, tinha 17 anos. E é aquela coisa, a gente fala uma coisa, mas a gente acaba indo para o outro lado. E quem não quer casar, não tem nem que namorar. Mas aí a gente começou a namorar e eu totalmente averso a esse tipo de relacionamento, até que o Senhor, sabe aquela coisa? Como fala o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que um dia, 3 anos depois, a mulherada aí vai gostar, porque ela fala assim, nossa, você precisou levar 3 anos, eu comecei a sentir no meu coração Deus falando assim, falei assim, ela é a mulher que eu tenho para a tua vida. E aquilo começou a incomodar meu coração, porque eu queria, como eu já disse aqui várias vezes, eu queria alguém que parasse o trânsito. Já disse isso. Doente, alma doente, A gente quer mostrar, quando a gente tem a alma muito, uma autoestima muito baixa, a gente precisa de alguma coisa para
para levantar a nossa autoestima. E a namorada era algo, né? E assim, a minha cegueira espiritual não permitia eu ver tudo aquilo que ela era, até o dia que o Senhor começou a me mostrar. E eu falei assim, se eu não casar com ela, né, a minha vida vai ser completamente diferente daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu sabia, eu sempre pedia ao Senhor que a minha vida fosse aquilo que Ele tinha, o propósito que Ele tinha na minha vida. E vamos de convir, né, conforme foi dito aqui, pelos pastores, família, propósito, projeto de Deus. Eu estava querendo fugir do propósito de Deus. Parecia Jonas, né? Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para outro lugar. E aí eu comecei a me abrir para o relacionamento. Depois vocês podem perguntar para ela, nossa, eu era uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito insensível, né? Mas o Senhor, Ele foi e trabalhou. E aí eu casei, né? Com 24 anos, casei. Aí veio, né, o momento de construir, de conquistar e tal, trabalhando com muito esforço. Saímos de Campinas, viemos para São Paulo. E aí, depois de alguns anos, e a gente sempre falava em ter filho, também, de novo. Aquela coisa de você, vamos seguir conforme o vento, mas, sendo bem sincero, dentro do meu coração, eu não queria ter filho. Não queria. E ainda mais quando você vai, né, você está numa pegada de ir conquistando e construindo. A gente comprou nosso apartamento aqui em São Paulo e tal. Eu falei assim, nossa, a vida está tão boa, só eu e você, para que ter filho? Aí ela virou para mim um dia e falou assim, bom, se a gente tivesse, né, conversado sobre isso antes da gente casar, talvez eu nem teria casado com você. Aí eu olhei e falei assim, nossa, obrigado. Porque então eu não sou suficiente. É que nem Eucana falava para Ana, né? Ana falava assim, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Aí ele falou assim, mas eu não sou suficiente para você? Acho que ela olhava para ele assim e chorava mais ainda, né? Aí ela falou assim, puxa, é difícil satisfazer uma mulher, né? E aí, enfim, eu falei assim, não, mas vamos, né? Você não acha melhor? Está tão bom. Ela falou assim, não vamos discutir sobre isso. E aí, eu falei assim, bom, não tem jeito, né? Vou ter que enfrentar mais esse obstáculo. E aí vem, né, a dificuldade de ter filho. Não sei também quantos de vocês sabem, mas a dificuldade de ter filho foi diagnosticado. E aí foi quando nós estávamos já frequentando aqui Itaberaba. E aí eu confesso para os irmãos que eu falei assim, até que não, né? Até que esse negócio de, que pena, né? Olha só como a gente é fogo. O Senhor quer fazer algo grande, porque se vocês olharem os meus filhos, hoje a família que eu tenho, e é isso que eu digo para vocês, Deus Ele pode restaurar todas as coisas. Se vocês olharem para a família que eu tenho, ela não é perfeita, né? Como já foi dito aqui. Mas ela é a família que o Senhor me deu. E é a família que eu tenho colocado no altar do Senhor, e eu tenho dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não como um amuleto, porque até por um tempo eu achava que, não, eu tenho que ficar falando, eu tenho que ficar profetizando, eu tenho que ficar, né, porque aí vai acontecer. Até que o Senhor me deu o entendimento de que isso não é mandinga, isso não é mantra. Isso não é positivismo, mas é uma mudança de atitude no dia a dia, teu comigo e teu com a tua família. Não adianta a gente dizer que eu quero que a minha família esteja aos pés do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não tomo a atitude que Josué tomou. E aí, se a gente olhar para a vida de Josué, ele teve pelo menos 3 desafios até chegar ao ponto que nós acabamos de cantar e que acabou sendo o centro dessa mensagem. A primeira delas era pegar um povo, né, que estava escravizado por 430 anos no deserto, e que depois de ter visto com mão poderosa a mão de Deus agindo, né, sobre o maior império da época, o império do Egito, e libertar com mão forte aquele povo caminha em direção à terra prometida, e ali eles tropeçam, e por conta do erro, do pecado, eles ficam 40 anos vagando no deserto, até que uma geração incrédula
morre no deserto para que aí o Senhor faça, através de uma nova geração, aquilo que ele havia prometido lá atrás. E aí, essa missão fica a cargo de Josué. Não a cargo de Moisés, que foi o libertador, mas a cargo de Josué. E aí, nesse momento, como nós lemos, Deus vira para ele e fala assim: Josué, Moisés morreu. Aí você, eu sei, né, Senhor, e agora? Fala assim, agora a coisa precisa caminhar. Como disse a Bia aqui, né? Bora que a coisa precisa andar. E aí o Senhor falou assim, e é através da tua vida que eu vou fazer. Simplesmente, obedeça a minha palavra, ouça a minha voz, cumpra com obediência e amor a minha palavra, aquilo que eu tenho para você. E por onde você passar, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai prosperar. E ninguém vai ser contra a tua vida. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai impedir a obra que o Senhor tem na tua vida. E assim fez Josué. A primeira coisa que ele virou e falou para o povo que estava ali no deserto acampado foi: santificai-vos. Lá no capítulo 3, versículo 5. Vamos abrir. Josué 3, capítulo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. E aqui eu digo para vocês que hoje em dia a coisa mais difícil que está é a gente andar em santidade. Né? Eu falei na sexta-feira, e de sexta-feira para cá, em todos os encontros que eu tive na escola dominical, hoje à noite, foi mencionado o quê? Crise. E nós estamos em crise, sim. Nós estamos numa crise moral, numa crise financeira, política, uma crise familiar. Nós estamos rodeados de pessoas más, nós estamos rodeados de pessoas que a única preocupação é consigo mesmo, é o egoísmo prevalecendo, é o narcisismo prevalecendo, é o hedonismo prevalecendo. E quando a gente está dentro da casa de Deus, a gente vê todas essas coisas acontecendo, porque nós somos carne, e quando a palavra do Senhor diz que nós temos que servir ao nosso irmão, a gente diz, não, peraí, quem tem que aparecer sou eu, quem tem que fazer as coisas sou eu, e aí fica aquela guerra, aquela luta, sendo que o Senhor diz que enquanto não houver unidade na casa do Senhor, não houver unidade no corpo de Cristo, o mundo não vai entender que Ele é o Filho de Deus, e Ele veio para salvar a humanidade. E nós ficamos discutindo quem tem o melhor louvor, quem tem a melhor comunidade, quem tem a melhor igreja, e a gente fica querendo se saciar aqui dentro. E às vezes a gente nem está brigando com o irmão, mas a gente está brigando com Deus, para Deus olhar primeiro para mim. Senhor, atende as minhas necessidades. Atende os meus problemas. Quando tiver tudo bem, aí eu vou ter tempo, cabeça para pensar na dificuldade, no problema do irmão. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade também. Eu não estou falando apontando o dedo para vocês, mas eu também tenho. Porque Deus tem falado muito comigo, coisas difíceis, tem desvendado o meu caráter, o meu cerne. E eu tenho entendido que eu sim, eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou aquele filho mimado. Eu sou aquele filho, que está na casa de Deus e que, às vezes, quando está aqui, não está preocupado com o outro. Está preocupado, o que Deus vai fazer por mim? Eu tenho tantos desejos, eu tenho tantos sonhos, tantas vontades. A busca que nós queremos, que nós temos para cada um de nós, o quê? É da felicidade. Da nossa felicidade, e não da felicidade dos outros. E aí nós esquecemos que o reino de Deus é a coisa mais importante que nós temos que pregar no mundo. E se olharmos para nós somente, o reino de Deus nunca vai ser estabelecido nas nossas vidas. Porque quando Jesus diz, lá no livro de João, ele ora a oração sacerdotal, ele diz, intercedendo por nós, o que ele fala? Senhor, eu oro
por esses, pelos meus discípulos, porque Jesus estava pronto para se sacrificar e partir. Ele diz, eu oro por cada um desses, para que eles sejam um, assim como eu sou com o Pai. E assim, dessa forma, o mundo saberá que eu sou o Senhor. Então essa oração é a oração que Jesus faz, trazendo a unidade no corpo de Cristo. E nós nos perdemos na nossa missão, porque a nossa missão, diante de tudo que nós podemos fazer, é revelar a glória e trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós cantamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Mas nós não estamos preocupados com o reino de Deus, estamos preocupados conosco mesmo, com as nossas necessidades. A gente tem até dificuldade de entender a essência de Deus, que é um Deus trino, é um Deus que não existe sozinho. Mas nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só como Deus ele é para nos ensinar. Às vezes a gente acha, Deus ele consegue fazer porque é só Ele. Mas não, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E desde a criação, os três estão juntos trabalhando para o mesmo propósito. Quando houve a criação e nós cantamos aqui do Deus Criador, a primeira música que nós cantamos, falava de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Senhor confirmando a sua palavra, a sua vontade neste lugar. Quando Deus Pai Criador estava criando todas as coisas com excelência, com poder, estava ali junto Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o homem pecou, Deus Pai, Ele amou o homem, Ele amou a humanidade, Ele decidiu trazer de volta a sua criação. E aí o que Ele fez? Ele olha para o filho, e o filho e diz ao filho, você vai descer. O que o filho diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E obedecendo ao Senhor, sem querer ser como Deus, ele veio, desceu, forma de homem, e andou por essa terra. E quando ele andou aqui nessa terra, o Deus Espírito Santo estava com ele. Porque ele foi batizado, ele foi capacitado, ele foi ungido pelo Deus Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente pensa, Jesus ele não precisava ser batizado. E foi isso que os discípulos, o próprio João Batista disse, Senhor, eu batizar você? Imagina, eu é que preciso ser tocado e usado por ti. E o que Jesus fala? Não, eu preciso ser batizado sim, para que se cumpra as Escrituras. E aí ali naquele momento, a revelação de Deus Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus ali prostrado, cumprindo a vontade do Senhor, sendo batizado. E o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Juntos, um único Deus, cumprindo a vontade que é estabelecida nas nossas vidas hoje, através do sacrifício de Jesus. Então às vezes nós temos dificuldade de entender o quão importante é a unidade, até pelo fato de não entendermos que Deus, Ele é 3 em 1, 1 em 3, como pode esse negócio? Porque às vezes a gente fica nesse embate, nessa confusão, às vezes quando junta 2, já é difícil de chegarem num acordo, imagine 3, mas essa é a perfeição de Deus Pai, sobre toda a criação e sobre toda a humanidade. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, o Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. E quando Jesus, depois de ressuscitar, passar 40 dias aqui na terra, e ter sido elevado aos céus, o que ele diz? Eu vou para junto do Pai, preparar um lugar. Mas eu vou deixar para vocês quem? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus. O Consolador. Aquele que vai trazer libertação. Aquele que vai trazer cura. Aquele que vai trazer santificação. Os 3 trabalhando. Deus Pai e Deus Filho estão lá trabalhando
para que Jesus possa voltar e levar a sua igreja. E o Espírito Santo está aqui na terra, fazendo o trabalho do Consolador. Não tem como desunir, desassociar um do outro. Não existe aquele que tem mais poder, que tem mais responsabilidade, que tem mais... Não. Nós temos que aprender com a unidade, com a trindade que existe no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nós, como igreja, caminhamos nessa unidade. Então, voltando para cá, para a minha realidade egoísta, vaidosa, arrogante, porque o Senhor queria estabelecer sobre a minha vida uma família, queria me dar filhos. Eu falava assim, não, tá bom do jeito que tá, vai sobrar mais dinheiro, vai sobrar mais tempo, vou ter menos dor de cabeça, e criar filho, viu Carla, viu Danilo? Não é fácil, não é fácil. Hoje mesmo nós estávamos na escola dominical, e uma pessoa deu o exemplo de um filho que tem 2 anos, a gente tem que ficar repetindo, e aí eu tive que dar a má notícia, falei assim, olha, não é porque ele tem 2 anos só que você tem que ficar repetindo, porque o meu tem 13, né, cadê ele? Filho? Eu tenho que falar de você, eu tenho que falar de você. E eu falei assim, ele com 13 anos, eu tenho que de novo repetir, mas assim como Josué disse aqui na palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu todos os dias da minha vida eu digo, Senhor, eu não sou capaz. Quantas vezes eu chego em casa cansado do trabalho, às vezes tudo bem, eu não vou trabalhar, eu fico em casa, né, trabalhando de casa, mas o cansaço é igual, às vezes até maior. E aí quando eu termino, eu digo, não chega, a única coisa que eu quero é deitar na minha cama, ligar a televisão e ficar lá assistindo, vegetando, né? Boiando, como diz, né, o linguajar. E aí o Senhor fala, teu filho está lá, tua filha está lá, o que você vai fazer? Não é para deixar solto, não é para deixar de qualquer jeito. E aí a gente procura trabalhar, e vamos fazer cultinho. E a minha maior alegria, irmãos, infelizmente a falha é minha e da Carol, mas quando eu falo, e aí, vamos fazer cultinho? Eles não torcem o nariz, não. Eles ficam felizes de poder compartilhar, né, da palavra conosco. Hoje, no almoço, a gente não tem costume de almoçar na cama, né, porque tudo tem que ser muito prático, tudo muito... Almoçar na mesa, às vezes a gente almoça, né, cada um no seu quarto. Lá, não, vou achar que casa confusa é essa. Às vezes a gente não tem... Vocês pensam que é fácil estar aqui, né? Ainda mais olhando para a cara da Denise, fazendo caras e bocas. Viu? Você pega no meu pé, eu vou pegar no seu pé também. Mas, irmãos, vamos lá. A gente não tem costume durante a semana de almoçar à mesa, né? Porque cada um almoçar, jantar, cada um tem um horário e tal. Mas de domingo a gente tem muito essa prática. E como é gostoso ouvir da boca dos nossos filhos, né? Vamos ficar mais, vamos conversar mais, porque ali a gente dá risada, a gente brinca um do outro, né? Um com o outro, a gente faz umas tonterias também, né? Nada anormal, mas é gostoso ouvir e saber, falar assim, puxa, está dando certo. E eu tenho certeza que essa foi a sensação de Josué, quando ao final da sua vida, depois de ter que enfrentar realmente a passagem do Rio Jordão, que eu disse foi o primeiro desafio, não vai dar para a gente entrar em detalhes sobre tudo, mas o primeiro desafio que ele tinha era exatamente de passar o Rio Jordão, por isso ele convocou o povo, olha, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós, né? O Senhor só pode fazer maravilhas no nosso meio, irmãos, quando nós nos prostrarmos em santificação e busca da palavra do Senhor. E não é isso que tem acontecido nas igrejas hoje. Por conta do hedonismo, o que as pessoas querem? As pessoas querem sentar no banco, querem receber a bênção e picar a mula e voltar só na semana que vem. Deus só serve para me abençoar no domingo à noite. Mas existe um trabalhar, existe um se esforçar, como a palavra do Senhor diz aqui para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Quando você não tiver vontade
né, de repreender o teu filho, de pedir perdão para a tua esposa, você vai em nome de Jesus, porque você quer se esforçar, você quer que a vontade, o reino, a palavra do Senhor seja estabelecida na tua casa, então você vai humilhar a tua carne, você vai sacrificar a tua carne, e você vai pedir perdão para a tua esposa, você vai pedir perdão para o teu esposo, para o teu filho, para o teu pai. Que bom que nós fizemos esse momento aqui, hoje, também estava no meu coração de fazer confirmação do Senhor, mas eu tenho a dizer para você o seguinte, não é porque você pediu perdão hoje que está tudo resolvido, não era como no Antigo Testamento, né? Que de um ano a cada ano, o sumo sacerdote entrava lá no santo lugar e fazia o sacrifício, e aí o pecado do povo era perdoado por todo um ano. Não, amanhã você vai ter que pedir perdão de novo, porque alguém vai te machucar, alguém vai te decepcionar. Eu falei aqui, né, que a gente teve os momentos bons, mas a gente tem também, às vezes, os momentos ruins. É duro você ouvir de um filho, né, que você é um pai chato. Sério. São coisas que a gente tem que ouvir. Eu não vou falar de quem para não, né, para não deixar. Mas você fala, nossa, o que a gente mais quer é acertar, o que a gente mais quer é demonstrar amor, o que a gente mais quer. E aí o que acontece? A gente fica meio, puxa, acho que eu estou pegando muito pesado, né? Acho que esse negócio de ir todo domingo na igreja, acho que, será que é isso que ele está querendo dizer, que eu estou chato? Eu acabei de falar, né? Filhão. Né? Será que eu estou pegando muito pesado? Será que... Mas não, em nome de Jesus. O inimigo não vai trazer engano sobre a minha mente, sobre o meu coração, e que seja assim na vida de vocês. Eu vou trazer sim, eu vou lutar sim, eu não vou simplesmente usar a palavra como amuleto, mas em nome de Jesus eu vou tomar atitude, posicionamento, assim como Josué tomou, no momento aqui em que o povo já estava estabelecido na terra, já havia se conquistado grande parte do território, a grande quantidade, né, a grande maioria dos inimigos já tinham sido destruídos, e aí o povo estava ali já estabelecido na terra, mas havia ainda alguns povos que tinham sido, né, deixados ali, em desobediência à palavra do Senhor. E aí era justamente esses povos que não foram destruídos, que poderia trazer um grande problema sobre o povo de Israel. Porque esses povos, eles não tinham a Deus como único Senhor e Salvador. Eles não eram, né, obedientes à palavra. E aí é quando Josué diz, e vamos abrir lá, para a gente concluir. E eu cumpri aqui o propósito do tempo. Josué 24. Já é no finalzinho do livro, né, quando Josué também já está mais para lá do que para cá. Aí ele chama o povo. Olha só a responsabilidade do sacerdote da casa. Vocês homens. E quantas vezes nós temos negligenciado o nosso papel de sacerdotes do nosso lar. Quando você decide, por vontade própria, ficar deitado na cama, assistindo televisão, enquanto os teus filhos estão fazendo sei lá o quê. Quando você decide ficar até mais tarde no teu trabalho, curtindo com os amigos, e seus filhos, sabe-se lá onde que eles estão fazendo o quê? Que você olhe para a vida de Josué, e você tome uma posição, a posição que ele tomou, de trazer a realidade de quem você é e de quem a tua família é. Você é filho de Deus. Você é livre para fazer o que você quiser, mas por amor, nós estamos presos, amarrados ao Senhor. Porque entendemos o sacrifício que Ele fez na cruz, por amor a mim e por amor a você, mesmo sem nós merecermos. Então Josué vem, chama o povo e fala, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos pareça mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais,
se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.